Fala pessoal, belezoca? Aqui tudo na medida do possível. Hoje estamos aqui para começar uma nova série de torneios que poderiam surgir durante esse século 21. Torneios que foi extinto, que podem voltar, ou torneios que podem ser criados. Foi uma série que eu criei. Você pode criar seu campeonato e em cima dele uma história, né, de por que ele aconteceu, como aconteceu. Se você tiver aí um torneio em mente, seja de clube, de seleção, você coloca aí embaixo ou manda pro meu direct. Aí vão estar as minhas redes sociais. Você me envia por lá que eu estarei recebendo lá seu campeonato e estarei divulgando aqui. Foram muitos campeonatos que eu recebi. Eu não vou divulgar o nome, mas você já vai saber quando ele for divulgado. Copa Latina. Depois do sucesso da categoria do Beach Soccer, em 1998 a FIFA decide adaptar a Copa Latina para o futebol de campo também. Equipes da América do Sul e do Sul da Europa se uniram para formar a Copa Latina. As equipes participantes são seleções que têm os seus idiomas latinos, como o português, o espanhol, o francês e o italiano. Equipes da Grécia e da Turquia também participam porque eles fazem parte dos países mediterrâneos da Europa. Até 2004 ela era chamada de Copa do Mediterrâneo, porque só era disputada ali no sul da Europa. As equipes que participantes são Itália, França, Portugal, Espanha, Grécia e Turquia, representando a Europa. Brasil, Argentina e mais dois convidados da América do Sul, México e Canadá. O Canadá entra porque tem o francês como sua segunda língua, representam a América do Norte. Angola, Camarões e Mali representando a África. Bem, há uma explicação porque Camarões, Mali e Marrocos participam também. Camarões tem o francês como seu idioma oficial, Mali, idem, e Marrocos tem o francês e o espanhol também como seus idiomas, né? E por isso representam a África nessa Copa Latina. As regras são as seguintes: 16 equipes divididas em 4 grupos, com cada, não podendo ter 2 países do mesmo continente na mesma chave, e nem mais do que 2 europeus. As equipes se enfrentam em suas chaves e os primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de finais, onde o vencedor segue para a fase seguinte e o perdedor volta para casa. Apenas jogadores que atuam em clubes latinos presentes na competição poderão ser convocados, ou seja, não podemos ter jogadores nem da Bundesliga e nem da Premier League, né, que são o campeonato alemão e o campeonato inglês. Apenas jogadores que atuam no futebol espanhol, no futebol italiano, futebol português, na Argentina, no Brasil ou na Grécia e na Turquia podem ser convocados. A competição é disputada anualmente no mês de junho, quando é na Europa, ou em janeiro, quando é realizada na América do Sul. De 1998 até hoje, foram realizadas 22 edições. O Brasil é o maior vencedor com 7 conquistas, seguido por Portugal, que tem 4, Itália e França tem 3, Argentina, Espanha e Colômbia, uma conquista cada um. Mundial Sub-23 da FIFA. Depois da FIFA adotar as categorias Sub-17 e Sub-20 no futebol mundial e criarem suas próprias Copas do Mundo, o COI, Comitê Olímpico Internacional, decide se aliar à FIFA para criar a Copa do Mundo Sub-23, que prepararia os atletas para os Jogos Olímpicos. A FIFA aceitou o pedido e criou o Mundial Sub-23, adotando o mesmo formato das Olimpíadas, só que com 8 seleções a mais. O Mundial Sub-23 passaria a ser disputado nos anos pares, no caso, nos anos das Olimpíadas e no ano da Copa do Mundo, sempre após as competições. As vagas continentais ficariam distribuídas assim: 4 seleções da América do Sul, 4 das Américas do Norte e Central, 4 da África, 4 da Ásia
6 da Europa e uma da Oceania e mais o país sede. Essas 24 seleções seriam divididas em 6 grupos com 4 seleções cada, onde passariam os 2 primeiros colocados de cada grupo e mais 4 melhores terceiro colocado. Na fase seguinte, as seleções enfrentam no mata-mata, onde o vencedor segue para a fase seguinte e o perdedor vai embora. Cada equipe pode inscrever até 23 jogadores dentro do seu elenco, podendo contar com apenas 3 jogadores acima dos 23 anos. A competição é disputada desde 1988. A Argentina e o Brasil dividem o primeiro lugar com mais conquistas. Cada uma possui 4 conquistas cada. Seguido por França com 3 conquistas, União Soviética e Portugal 2, México, Nigéria e Espanha 1 conquista cada um. Mundialito de Clubes. Após a criação da Copa do Mundo, da Copa Sul-Americana em 2002, a Conmebol e a UEFA entram num acordo para que se fizesse uma espécie de Mundial de Clubes Série B, onde entre os campeões da Copa UEFA ou Liga Europa, e o campeão da Copa Sul-Americana, porque assim as competições teriam mais importância para os clubes que a disputariam. O pedido foi aceito pela FIFA e a competição ficou como uma preliminar do Mundial de Clubes e foi chamada de Mundialito de Clubes. A competição acontecia antes de começar o Mundial de Clubes, com apenas o campeão da Taça UEFA e o campeão da Copa Sul-Americana, já que as demais federações não possuem torneios continentais secundários. Os 2 campeões dos continentes se enfrentam em jogo único no Oriente Médio ou no Marrocos. Os europeus levam uma grande vantagem contra os sul-americanos, em 14 conquistas contra 5 sul-americanos. Eis aqui as decisões. Bem, na edição de 2006, o Pachuca representou o campeão da Copa Sul-Americana, apesar de ser uma equipe mexicana. Porém, a CONCACAF não tem uma competição secundária. O Pachuca foi o campeão e pôde disputar o Mundialito de Clubes. O Sevilha e a Chapecoense dividiram o título de 2016 por causa daquela tragédia que aconteceu com o avião da Chapecoense. As equipes entraram em campo e ambas levantaram o troféu juntos, sem acontecer a partida. O Sevilha, como se pode ver, é o maior campeão da competição, representando a Europa e a Espanha. Entre os brasileiros, Internacional, com a conquista de 2008, e São Paulo, com a conquista de 2013, representam o Brasil, que também chegou à final no ano de 2018, quando ambos os Atléticos se enfrentaram. Mas entre o Atlético de Madrid e o Paranaense, o Atlético melhor para o Atlético Merengue, que venceu por 2-1 a final. Copa dos Campeões Mundiais de Seleções. Depois da FIFA decidir que as competições continentais, Copa América, Copa Ouro, da CONCACAF, Euro, Copa das Nações Africanas, Copa da Ásia e Copa da Oceania fossem disputadas no mesmo ano, a FIFA decide criar um torneio com a mesma força da Copa do Mundo entre as equipes campeões do mundo, que se reuniram para criar um torneio chamado de Copa das Nações Campeões Mundiais. O torneio acontece de 4 em 4 anos, sempre nos anos após a Copa do Mundo. O regulamento é simples. As 8 seleções são divididas em 2 grupos com 4 cada um. Os 2 primeiros colocados avançam e formam uma semifinal, onde os vencedores avançam à final e os perdedores disputam a medalha de bronze. Na sua primeira edição foi disputada na Espanha em 2019 e teve a seleção brasileira como campeã, que venceu a Itália na final por 2-1. A Argentina ficou com a medalha de bronze após vencer os anfitriões, a Espanha,
pelo placar de 2-0. Uma edição especial será disputada em 2021 na Argentina. A FIFA estuda manter o torneio no intervalo de 2 anos. Superclássico da Guerra Fria. Após o fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, as duas federações de futebol decidem dar uma trégua e se unir para criar o Superclássico, que parece amistoso, mas com jeito de decisão, similar ao Superclássico das Américas, disputado entre Brasil e Argentina. Esse jogo é disputado anualmente e apenas jogadores que atuam no futebol russo ou no futebol norte-americano podem ser convocados. O jogo é disputado em 2 partidas, uma nos Estados Unidos e a outra na Rússia. O vencedor do jogo de ida leva vantagem do empate no jogo da volta. Em caso de resultados iguais, sendo 2 empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols, a partida vai para os pênaltis. O torneio é disputado desde 1989 e completou a 30ª edição no ano de 2019. Os norte-americanos levam vantagem contra os russos em 30 edições. Os norte-americanos venceram 17 vezes e os russos venceram apenas 13. Em 2020, 2 partidas serão disputadas no mês de dezembro, mas sem torcida por causa da crise do coronavírus. Copa dos Campeões Mundiais. Depois do sucesso das edições de 1995 a 1997, onde o torneio era disputado pelos campeões mundiais do Brasil, Flamengo, Santos, São Paulo e Grêmio, a CBF voltou a realizar o torneio quase 16 anos depois, com a inclusão de Corinthians e Internacional. Corinthians campeão em 2012 e Internacional campeão em 2006. Com a inclusão de 2 equipes, elas formariam um hexagonal, onde todas as equipes se enfrentariam em jogos de ida e volta, e o time que somar o maior número de pontos é o campeão. Sua primeira edição, após ser extinto em 97, foi em 2013, com o Corinthians sendo campeão e o Santos vice. A equipe da Vila Belmiro é a maior campeã, com 3 conquistas, seguida por Corinthians, que tem 2, e o Flamengo apenas 1. Bem, essas foram algumas competições que eu recebi. Mande para mim sua competição com uma história bem simples, que faça sentido, para que eu possa divulgar aqui no canal. E como eu venho dizendo, eu vou me despedindo por aqui. Eu prometo melhorar cada vídeo. Entre outro mais, é isso aí. Deixa um like aí pra mim, um joinha, comentem qual competição dessas aí você gostou e qual competição você deseja criar. Eu volto com mais vídeos sobre outras competições. Fiquem com Deus e até a próxima.